O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que suspendeu o diálogo com o Irã depois de uma escalada aí de protestos lá no país. Trump também pediu que os iranianos continuem nas ruas. Ivan, pergunto a você, será que nós estamos na iminência de um possível ataque aí norte-americano por lá? Daniel, a situação no Irã ela é extremamente crítica. O regime está endurecendo contra os manifestantes. Ontem, como você bem disse, o presidente Trump veio a público pedir que os patriotas iranianos continuem na luta, continuem saindo para manifestar. E segundo o próprio presidente Trump, a ajuda está chegando, o que indica, sim, uma opção militar na mesa aí do presidente Trump. As últimas atualizações são extremamente preocupantes. Daniel, o chefe do judiciário iraniano, veja bem, declarou que haverá sim julgamentos rápidos e execuções contra aqueles que manifestam por todo o país. Nós não sabemos o número exato de quantas mortes já aconteceram, quantas pessoas morreram pela mão do regime nos últimos dias. Algumas fontes indicam 2.000 mortes, outras um pouco mais, mas só o fato de não sabermos os números reais, isso já mostra a gravidade, fora o número de pessoas que estão sendo presas. E agora, então, o que seria o equivalente ao presidente da Suprema Corte do Irã faz essa declaração na emissora estatal do regime, quase que desafiando aí as declarações do presidente Trump. Ontem à noite, Daniel, na Casa Branca, no Salão Oval, o presidente Trump esteve reunido com o vice-presidente J.D. Vance, com o secretário de Estado Rubio e também com o secretário de Guerra Peter Hegseth para analisar a questão. Ele já havia sido atualizado na segunda-feira, nós tivemos essa outra atualização ontem, então são várias as opções que estão na mesa aí do presidente americano. Alemanha, China, Taiwan, entre outros países, o Canadá também já pediram para que os seus cidadãos deixem o Irã, a França também fez um comunicado semelhante. Tudo isso indica, sim, a possibilidade de uma intervenção militar dos Estados Unidos no Irã. Mas onde seria essa intervenção, Daniel? Bom, acredita-se que os Estados Unidos possam atacar as bases da Guarda Revolucionária do Irã, que são utilizadas justamente na repressão desse regime, dos manifestantes. E também em locais de conexão que o regime utiliza para embaralhar o sinal, o jamming, que a gente fala, embaralhar o sinal de internet, justamente para que o país fique sem internet. Falando nisso, são aproximadamente 138 horas já sem internet funcionando no país, o que agrava ainda mais a crise econômica do Irã, além, obviamente, da toda essa supressão aos manifestantes. Para complicar mais ainda a situação, mais uma notícia ruim aqui, hoje o regime iraniano deve executar, caso não tenhamos aí uma intervenção de último momento, política ou militar, deve executar um rapaz de 26 anos acusado aí de ser um dos organizadores dessa manifestação. A família dele diz que ele não teve acesso a um advogado, que não teve direito a um julgamento justo, mas o regime quer executar ele justamente para dar o exemplo para as outras pessoas, voltem para casa, não continuem a manifestação. Quando o regime apela para esse tipo de ação, ou seja, matar os manifestantes, é porque o debate, o diálogo já foi completamente superado. E esta ação, tanto a declaração aí do chefe do judiciário do Irã, quanto essa possível execução, a gente espera que não, mas só a intenção já é grave, vem horas depois de uma nota totalmente lamentável do Itamaraty, o posicionamento brasileiro, dizendo que essa é uma questão que deve ser resolvida pelos iranianos e pede os atores que apelam aos atores que partam para o diálogo substantivo, pacífico e construtivo. Daniel, eu lanço uma pergunta aqui para a nossa audiência. Como você pode sonhar em ter um diálogo substantivo, construtivo, pacífico com um regime que quer fazer os julgamentos às pressas e executar as pessoas? É esse o diálogo que o Itamaraty defende? Essa é a pergunta que eu deixo a você, aos nossos colegas aqui de bancada e também à audiência. Infelizmente foi uma nota péssima e uma posição ainda pior do Brasil, que mais uma vez está do lado errado da história, Daniel.
Pois é, os iranianos aí sob risco de serem executados e até por isso também o Donald Trump aconselhou os cidadãos americanos que deixem o Irã em meio a essas mortes, a esses protestos também. O Marcelo Rocha Monteiro tem um ponto para a nossa conversa contigo, Ivan. Ivan, essa nota do Itamaraty é uma coisa absolutamente constrangedora, né? Quer dizer, dialogar com quem quer te enforcar ou quer te executar com um tiro na nuca, né? E existe um contraste muito grande, porque em junho, quando os Estados Unidos fizeram aquela operação militar contra as instalações nucleares do Irã, o mesmo Itamaraty apressou-se em condenar com veemência, foi a redação utilizada, né? Condenar com veemência o governo americano por esse ataque. E você não verifica nessa patética nota nenhuma condenação veemente ou não à ditadura dos ayatolás. A pergunta que eu queria te fazer é com relação, novamente, ao herdeiro do trono iraniano, o filho do Shah Reza Pahlavi, né? Também Reza Pahlavi, Ciro Reza Pahlavi. Existe alguma perspectiva de que ele tem algum encontro com líderes internacionais relevantes, o presidente Trump, por exemplo? Qual tem sido o papel dele nessa onda de manifestações, né? Em que a gente escuta, inclusive, os gritos de, como é que é em persa, Javid Shah, né? Viva o Shah, viva o rei. Né? Como é que está sendo isso? Qual é a perspectiva que se tem com relação a essa figura tão importante nesse momento? Bom dia, professor Marcelo, sempre uma alegria conversar com o senhor aqui na Oeste. Olha só, o Reza Pahlavi, ele é o fator de unificação nacional nesse momento. Não existe vácuo de poder. Uma das preocupações do lado americano, principalmente, é que uma eventual queda do regime possa dar espaço a um regime ainda pior. Aí é nesse sentido que o Reza Pahlavi torna-se importante. Ele tem uma visão ocidental, ele é muito pró-Ocidente, ele dialoga, tem boa comunicação com a União Europeia, com os Estados Unidos, com outros atores importantes na região, inclusive com Israel, e justamente foi o nome dele que ganhou força aí desde o início das manifestações como alguém que possa, sim, conduzir o Irã, né, ser o chefe de Estado, e aí ele convocaria eleições, enfim, mas ele pelo menos seria o chefe de Estado nesse momento. Olha, a informação que eu tenho, professor Marcelo, é que ele deve se encontrar com o presidente Trump ainda nesta semana. Ele deveria ter se encontrado ontem, isso não aconteceu, vamos acompanhar o restante da semana. Mas ele esteve reunido ontem com Steve Witkoff, que é uma pessoa de muita confiança do presidente Trump. Eles se reuniram ontem à tarde e possivelmente o Witkoff deve ter pego ali informações sobre a capacidade do Reza Pahlavi conseguir se manter no poder, principalmente nas primeiras semanas após uma eventual queda do regime. Essa é a grande preocupação americana. Evitar que o Irã se transforme num novo Iraque, num novo Afeganistão ou uma nova Líbia, ou até mesmo a Síria do Assad. Então, nesse momento que a diplomacia americana age com cautela, o nome do Reza Pahlavi pode ser, sim, essa pessoa, essa figura, porque lá no Irã, professor Marcelo, um dos problemas que a gente tem, e que talvez impediu a queda do regime em junho, era uma oposição muito dividida, tanto em termos religiosos quanto políticos. Mas, de junho para cá, o Reza Pahlavi conseguiu fazer um trabalho muito bem feito, mesmo ele não estando no Irã, né, de colocar o seu nome ali justamente como esse fator de unidade nacional. Isso é extremamente importante, ele vem conseguindo fazer esse trabalho, e as informações que a gente tem, professor, é de que ele está nos Estados Unidos, mas eu já começo a desconfiar que talvez ele não esteja mais nos Estados Unidos e em algum país mais próximo do Irã. Não vou ficar em cima do muro aqui, eu acredito que possivelmente ele possa até estar na Jordânia, mas essa é apenas uma suspeita que eu e outros analistas estamos trabalhando, justamente porque no momento que o regime cair, ele precisa aparecer lá no Irã, né? Ele precisa ali tomar esse poder, né? E precisa estar fisicamente ali no Irã. Então eu acredito que ele possa estar mais perto do Irã nesse momento que a gente imagina, né? E ele teve essa reunião, então, com o Witkoff, e eu acredito que sim, se o regime
iraniano cair, ele será aí a primeira alternativa para tentar formar um governo lá no Irã, até que os iranianos possam escolher os seus representantes. Daniel, eu devolvo para você. Ivan, vou trazer mais um ponto ainda sobre esse assunto. Vale lembrar que o Irã faz parte do BRICS, aquele agrupamento de países emergentes, do qual faz parte o Brasil, a Rússia, Índia, China, está aí na tela para você, África do Sul, Egito, Etiópia. O Irã entrou em 1º de janeiro de 2024, Emirados Árabes Unidos também, Arábia Saudita e Indonésia, Ivan. Pois é, Daniel. Aí a gente vê que a nota do Itamaraty, a nota vergonhosa, como o professor Marcelo também definiu bem, né, comparando com a nota de junho do ano passado, ela primeiro faz uma defesa velada aí do regime, porque a nota diz que o Brasil observa com preocupação o desenvolvimento, né, das manifestações, quase que colocando a culpa da situação nos manifestantes, né? Pura democracia, com muitas aspas e ironia aqui, né? E também é uma nota que tenta se alinhar com a China, porque a China ontem pela manhã, Daniel, dizia que vai salvaguardar os seus interesses no Irã. Quando o presidente Trump anuncia 25% de tarifas a países que façam negócios com o Irã, o alvo é justamente o BRICS, os países do BRICS e principalmente a China, que comercialmente falando, talvez hoje quem sustente aí, que seja o parceiro, né, mais profundo do Irã. Também tem um recado ali para a Rússia, mas com certeza o alvo dessa atitude, caso ela seja executada, são os BRICS, que é quem sustenta, em última instância, aí, o regime iraniano, que apesar desse apoio, economicamente e, enfim, em vários setores, está próximo de um colapso em alguns. A gente pode dizer que economicamente o regime até já colapsou e ele se sustenta somente pela força, Daniel.